Eu trago aqui hoje, como título dessa mensagem, essa expressão, Jesus de várias faces. E para gente iniciar essa mensagem, eu quero apresentar aos irmãos algo que naturalmente é algo que eu atuo aqui na igreja, que é o processo de comunicação. Quando a gente está falando sobre comunicação aqui na igreja, a gente está falando de algo que precisa decorrer um processo para que as pessoas possam entender uma mensagem e essa mensagem possa ser aplicada na prática. Esse ensinamento possa ser aplicado na prática. E como que acontece esse processo? Primeiro nós temos uma mensagem. A mensagem que nós carregamos, a mensagem do reino de Deus, ela é uma mensagem que é universal, independentemente se nós estamos em uma igreja que tem uma veia mais pentecostal, mais carismática, mais reformada, nós temos uma mensagem que ela independe de opinião ou divergência teológica. Essa mensagem é o Evangelho do Reino de Jesus Cristo. E quando nós estamos falando dessa questão da mensagem, nós precisamos de um emissor, ou seja, aquela pessoa que está passando essa mensagem. E se não tem um emissor, não tem como essa mensagem ser transmitida. E essa mensagem, quando ela é transmitida, ela tem um alvo, ela tem um receptor. E aí é que está o detalhe. Às vezes, nós como oradores, nós como emissores dessa mensagem, uma coisa que a gente, uma grande maioria das vezes esquece, é que o receptor deve ser analisado quando nós vamos passar essa mensagem a ele. Eu me lembro aqui de uma situação que foi, eu não lembro se foi num curso de homilética com o pastor Emílio, eu sei que alguém em uma aula mencionou, uma aula de oratória, mencionou um cara que ele tinha o costume de pregar na igreja. E aí ele escondia o seu nervosismo por trás de maneirismos de fala. Tipo, sabe quando a gente tá nervoso e a gente começa a falar muito né? Não, peraí, e a gente começa a repetir muita palavra porque a gente está nervoso. Ele escondia os seus maneirismos, com os seus vícios de linguagem, com o amém e glória a Deus. Aí o que ele chegava e falava? Ele chegava para apresentar na faculdade, para receber nota, e ele falava, amém, irmãos, glória a Deus, irmãos, para o professor. Então, às vezes a gente tem que levar em consideração, às vezes não, sempre a gente tem que levar em consideração o receptor dessa mensagem. E quando nós estamos falando dessa mensagem, nós temos um código. E o código é o que liga o receptor, o emissor ao receptor. E esse código, ele pode variar. Eu, neste momento, estou utilizando um código que é o código da fala com vocês. Mas, às vezes, eu não preciso estar necessariamente utilizando a minha fala para passar uma mensagem aqui. Se eu, às vezes, estou utilizando uma camiseta, uma roupa mais formal em um determinado ambiente, eu passo também uma mensagem. Tudo que nós fazemos passa uma mensagem. Isso é a questão da variação do código. Entendendo como que funciona o processo de comunicação, agora a gente vai ver um pouco mais adentro de como Jesus utilizava a sua técnica, como era a estratégia de Jesus para passar a mensagem do reino, a mensagem do evangelho. E, como primeira, nós temos aqui 3 vezes que Deus, no caso de Jesus, usou algo da cultura para comunicar com o povo. E a primeira vez foi utilizando até mesmo a palavra evangelho. E aqui
a gente precisa ter em mente que o evangelho, ele não era uma expressão tão amigável quanto a gente pensa. Não é o que a gente pensa como, vamos abrir no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando o pessoal, naquele contexto, estava ouvindo Jesus falar evangelho, eles tinham uma percepção totalmente diferente daquilo que temos hoje. Quando Jesus apresenta essa questão do evangelho, nós precisamos entender que não é uma expressão judaica, ela é uma expressão grega. Essa expressão evangelho, e aí como se diz no original grego, euangélio, ela é uma expressão que as pessoas não utilizavam, por exemplo, no Antigo Testamento. Você não vai ver essa expressão, os evangelhos, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Deus, no Antigo Testamento. Por quê? Por causa do contexto do império que dominava ali naquela época, que utilizava a linguagem grega. E no caso, o Novo Testamento foi escrito em grego. E por conta disso, a terminologia veio por conta de uma mensagem que era carregada por um império. E aí a gente precisa entender, em segundo lugar, que evangelho não é uma expressão originalmente boa. Evangelho não é uma expressão originalmente boa. Por quê? Porque ela é uma notícia que apresentava a Pax Romana. Contexto histórico aqui bem rápido. Pax Romana. Vamos imaginar o Império Romano. Para expandir os territórios, para Roma conseguir dominar ainda mais, o que eles faziam? Chegavam e se apresentavam com o seu exército que ninguém conseguia bater de frente. E aí eles chegavam numa determinada nação e falavam assim: olha, boa notícia, Roma chegou para vocês. Nós aqui, o Império Romano, estamos trazendo infraestrutura para vocês. Curiosidade, os apóstolos pregaram o evangelho com a infraestrutura que os romanos construíram. Estava conversando isso com a Maria agora há pouco. E quando eles falavam acerca desses benefícios, quando chegava nas letras miúdas desse contrato, aí o Império Romano dizia assim: e aí vocês vão pagar os impostos sobre a gente, sobre nós, e nós vamos governar sobre vocês. Quando eles apresentavam essa alternativa, aí o governante muitas vezes ia lá e perguntava: tá, beleza, mas e se eu não aceitar essa alternativa? O que vai acontecer? Simplesmente a gente vai acabar com todo mundo. Pax Romana. Era isso que era o contexto de evangelho naquela época. Era basicamente um namoro abusivo. Era um casamento abusivo que acontecia ali. Boa notícia, o evangelho de Roma está aqui. Boa notícia. A palavra evangelho significa, né? Boa notícia. E isso era o que acontecia. Boa notícia. E aí, se acontecia, por exemplo, de um César, que era o presidente da época, morrer, o que acontecia? César deixava seu descendente. E aí eles também falavam: boa notícia, evangelho. Nós temos, o rei nasceu. E aí nós precisamos, quando a gente entende esse contexto, tendo essa aulinha de contexto histórico sobre o que acontecia ali naquele momento, aí a gente vai entender que quando Jesus estava estava prosseguindo no seu ministério, e aí nós precisamos entender uma terceira questão sobre o Evangelho, que o Evangelho não é uma expressão que ficou restrita a Roma. Porque quando a gente vai, já no texto da Nova Versão Internacional, lá em Mateus 24:14, nós precisamos entender que o Evangelho não ficou restrito a Roma. Por quê? Porque Jesus Cristo ressignificou
uma expressão que era negativa naquele momento. O que ele fez? Mateus 24, 14 nos diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Detalhe, no início desse texto, volta lá rapidão, Gui. No início desse texto, tem um termo que é utilizado aqui, que às vezes a gente não repara na Bíblia, que é e este evangelho. Por que este evangelho? Será que tinha outro? Contexto histórico. Era uma situação plenamente negativa que acontecia ali. E Jesus ressignificou isso e de fato trouxe uma boa notícia. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está vindo. E agora as coisas vão mudar. Não mais Roma vai dominar sobre vocês. Não Roma simplesmente, não o pecado vai dominar sobre nós, mas agora uma nova realidade será instaurada, porque uma boa notícia. E detalhe, quando a gente vai lá para o contexto do nascimento de Jesus, qual é a expressão que é utilizada quando o rei menino nasce ali? Os pastores utilizam boa notícia, evangelho. E nesse contexto geral, nós precisamos entender que Deus usou algo da cultura daquele povo para ressignificar um pensamento e trazer uma mensagem de esperança para eles. Então, quando a gente entende essa mensagem, nós podemos considerar também uma outra vez que Jesus utilizou uma expressão que não era propriamente, única e exclusivamente do povo de Israel. A segunda expressão que nós temos aqui é a expressão sal da terra. Todos nós conhecemos o texto que está lá em Mateus, capítulo 5, texto do Sermão do Monte. No verso de número 13, nós temos a seguinte expressão: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Texto muito comum para nós. Todos nós já ouvimos uma pregação, uma citação de alguém que está em cima do púlpito ministrando e tal. E qual era o contexto dessa frase? A gente tem pelo menos dois. A gente tem, primeiramente, uma prática romana de tornar o solo infértil. Nesse negócio aí que eu falei de Pax Romana, uma das estratégias de guerra que o Império Romano utilizava era pegar sal e jogar na terra para tornar ela infértil. Por quê? Porque se o meu inimigo ele não consegue se alimentar, se ele não tem suprimentos para se manter, como é que ele vai me combater? Então vai ficar muito mais fácil de eu dominar sobre eles. Então, essa é uma mensagem que Jesus, de certa forma, até correu um risco de ser mal interpretado ali, quando ele falou isso no Sermão do Monte. Mas aí, Jesus era tão sábio que essa expressão sal da terra, ele não colocou como sendo uma expressão que os romanos, de uma prática dos romanos. O que ele fez? Trouxe para o cotidiano doméstico do povo de Israel. Porque todo mundo aqui tem sal, né? Dentro de casa. Todo mundo aqui utiliza aquele sal que a gente chama de refinado. Naquela época não era refinado. Como que era o sal que a gente... Eu não estava falando aqui, como é que é a gente? Como é que era o sal que o pessoal utilizava naquela época? Era um sal que ele não era puro. Então, às vezes, vinha certos condimentos juntamente com ele. Então, às vezes, era uma pedra de sal que vinha com gesso, que vinha com terra, que vinha uma pedra mesmo, pedra tipo cascalho. E aí, nessa pedra, ela vinha incrustada de sal. E era mais ou menos nesse contexto que o pessoal tinha o sal da sua rotina, o sal doméstico. E aí, o que eles faziam? Eles
Jesus pegou essa prática judaica e trouxe uma reflexão muito profunda. Porque através dessa mensagem, dessa boa notícia que nos foi passada, nós também recebemos uma incumbência com ela. Nós, a partir do momento que o Evangelho, que essa boa notícia deste reino nos é pregada, nós não temos simplesmente o direito de permanecer como se nós não tivéssemos um dono, não tivéssemos um senhor. Porque nós não estamos mais sob o império de Roma, mas nós somos escravos de um novo senhor. E esse senhor, ele nos traz um mandamento que nós devemos cumprir a partir de agora, que é um mandamento de... Eu lembro quando eu era criança, eu ia no mercado lá em Brasília, aí tinha bacalhau jogado lá em cima do gelo, né? E aí o bacalhau era jogado um negócio em cima dele. O que era? Sal. Por que o pessoal jogava sal no bacalhau? Para conservar. Mas o sal, ele simplesmente serve para conservar? Para dar sabor também. Então aí o sal, ele serve para conservar um alimento, porque naquela época não tinha geladeira, aí eles utilizavam sal. E o sal, ele também servia para dar tempero na comida. Então nós somos chamados para conservar aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus olhou para a sua criação e disse, isso é bom. Nós temos o dever simples, puro e simples, de conservar aquilo que Deus criou. Não deixar que esse mundo pereça. Muitas das vezes a gente fala, é um pensamento que vem da base do criador da Jocum, que é das 7 esferas da sociedade, nós devemos conservar política, por exemplo. Quantos cristãos nós conhecemos que falam, não, eu não vou me envolver com política porque isso é coisa suja. Sendo que nós somos chamados para estar em todas as áreas e conservar aquilo que Deus criou. Porque um dos dons que Deus deu para o homem foi o dom de governo. Dom de administrar. E esse dom deve ser utilizado para a glória de Deus e nós devemos dar sabor ao mundo. O sabor que nós temos pelo Espírito Santo, ninguém mais tem. E nós somos chamados para dar sabor ao mundo. Então essa é uma outra vez que Jesus utilizou uma expressão que era do contexto deles, mas que ele poderia também ter sido mal interpretado por conta da questão romana. Mas nós já temos uma outra aqui, que é uma outra vez que Jesus utilizou uma expressão que não era do contexto judaico, que ela já é um pouco mais comum para nós, já foi até que recentemente pregada, não sei se foi pelo Ivanês, que ele pregou uma mensagem que falava sobre isso. Eu lembro que acho que eu editei essa mensagem. E foi lá em João, capítulo 19, verso 30. Minha Bíblia desmarcou aqui. Passa aí pra gente, Gui. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Provado o vinagre na cruz. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A terceira vez que Jesus utilizou uma expressão que não era do contexto dele foi quando ele disse na cruz, tetelestai. Tetelestai, que significa está consumado. E quando a gente vai para o contexto dessa expressão, aí a gente vê que era uma expressão utilizada para quitação fiscal. Como a gente estava falando do Império Romano, né? Aí lembra que quando Jesus estava passando de frente da coletoria, viu Levi sentado lá e disse, siga-me, ele largou tudo que tinha e o seguiu? Levi era um cobrador de impostos. Aí vamos imaginar, o império de fora que se
eu não pagar tributos a ele, vai me matar, vai arrancar tudo que eu tenho. E ainda tinha uma pessoa que era uma pessoa do meu povo, essa pessoa chegava lá e ela simplesmente se unia ao inimigo. Essa pessoa que era um publicano, publicano? É, publicano. Eu tô confundindo aquelas expressões, tipo fariseu, esses negócios, é publicano mesmo. Essa expressão publicano era de uma pessoa, de um cobrador de impostos. O que acontecia lá? O Império Romano já cobrava uma taxa. Aí era como se viesse o cobrador de impostos e cobrava uma taxa a mais. E se a pessoa não pagar essa taxa, o que acontecia? Vou te dedar para o Império Romano, porque você não pagou o que você devia. Que delícia! Nós temos aqui, no nosso meio, uma expressão de quitação fiscal. Uma expressão que era totalmente negativa no meio. Mas quando a gente vai entender o que significava para Jesus, e isso foi tratado no Antigo Testamento, era que a dívida que nós tínhamos da parte de Deus, para com Deus, melhor dizendo, era a dívida em relação ao pecado. Porque Deus é justo. E com Deus, quando a gente fala de justiça, é que nem diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga. Então, uma dívida foi colocada. E eu lembro de uma expressão que eu não lembro quem foi a pessoa que utilizou, mas ela é muito verdadeira. E ela diz assim, a questão não é a obra que eu fiz, mas é contra quem eu fiz. Se eu jogar um sapato no Paulo Sérgio, talvez ele vai fazer bico para mim. Mas se eu jogar um sapato no Donald Trump, talvez eu seja preso. Talvez a Interpol mande eu lá para os Estados Unidos por conta de um crime. Então não é simplesmente o que eu fiz, mas contra quem eu cometi o meu delito. Então, se eu cometi um pecado contra a santidade do Deus eterno, isso nos traz uma noção que o meu pecado, ele tem é de uma dívida eterna, que eu não consigo, com os recursos do mundo inteiro, quitá-la. Mas também tem uma segunda expressão, um segundo contexto que a gente tem com tetelestai, que a gente tem o contexto de uma ficha criminal, que basicamente é o que eu acabei de explicar e eu pulei o ponto. Mas nós, quando temos essa expressão tetelestai, e a pessoa que ela cometia o crime ou a pessoa que tinha uma dívida a ser paga, a partir do momento que ela estava ali cumprindo com todos os seus deveres e que a dívida foi paga, era carimbado ali no escrito de dívida, tetelestai. Nossa, mas isso só Jesus que utilizou na Bíblia, né? Não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 2, nos versos 13 e 14, nos diz o seguinte, verso 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Verso 14, maravilhoso. E cancelou o escrito da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E quando Jesus bebeu vinagre, e ele clamou, como dito lá em João 19:30, tetelestai, está consumado. E essas eram expressões que Jesus utilizou, que não eram simplesmente algumas tinham paralelos, mas não era simplesmente do contexto ali judaico. Mas ele tomou algo de um reino, de uma nação
de fora emprestado. E por que eu tratei inicialmente essa questão lá na introdução, sobre processo de comunicação? Por que eu trouxe esses exemplos bíblicos aqui de Jesus? Por que eu trouxe toda essa contextualização histórica aqui para nós? Porque já para a gente finalizar, eu digo que paletó e gravata podem servir em um contexto mais profundo que imaginamos. Um contexto de metanoia. E sim, se você está se perguntando se eu coloquei um trocadilho com noia, tipo drogado, realmente, por isso que tem um cara de Juliette. Por quê? Contexto de Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, existem facções criminosas, nós já sabemos disso. Se a gente liga o noticiário, se a gente vê essas... liga no Datena. Datena ainda faz telejornal? Hã? Enfim, o noticiário, ele fala sobre essas expressões de tráfico de drogas, tem muito a respeito disso. E lá, quando você ingressa na vida do crime, ou a pessoa ela quer sair, ela tem duas opções. Ou ela morre, literalmente, fisicamente, ou ela morre para a vida antiga, ou ela se converte. E aí existe uma expressão que as pessoas utilizam visivelmente para demonstrar: eu mudei de vida, eu não quero mais aquilo que eu vivia até aqui, eu quero uma nova realidade para a minha vida. E lá no Rio de Janeiro, em 1900 antigamente, a pessoa, para ser reconhecida como crente, adivinha o que ela fazia? Pegava a Bíblia, que era de capa preta, não vermelha, que nem a minha, e andava com ela debaixo do braço. E aí, sabe como é que era conhecido? Olha lá, um Bíblia. Ou seja, olha lá, um crente. Então, hoje em dia, quando uma pessoa se converte, ela quer explicitar isso para todo mundo e ela diz, com a roupa dela, com o código de vestimenta, eu tenho uma nova vida. A expressão do meu meio agora é essa: Jesus está comigo, e eu quero explicitar isso para todo mundo. Eu quero que essa mensagem seja visível na minha vida. Eu não agora tenho mais essa vida de caminhar simplesmente de Juliette, de chinela Kenner, de bermuda de tactel e de camisa largadona igual um traficante. Agora eu quero mudar a minha vida e eu quero que todo mundo saiba disso. Isso é uma maneira de pregar o Evangelho de forma visível. Sabe por quê? Porque Jesus é um Deus de faces. E Ele o Deus eterno, que é o Criador dos céus e da terra, Ele não se encaixa na minha, na sua, nas nossas concepções ou nos nossos preconceitos que a gente às vezes tem. Homem de cabelo grande dentro da igreja, pode ou não pode? Às vezes não era muito bem aceito. Como é que era o cabelo de Sansão? E foi a ordenança de Deus, para um contexto específico. O apóstolo Paulo, em um outro contexto, já manda deixar o cabelo curtinho. Porque Deus é um Deus de faces.